Bom dia, meus amores. Estamos aqui mais uma vez para nossa nona aula remota. Hoje, 14 de maio de 2020, né? Quinta-feira. Aula de matemática. Então, vamos encerrar o volume 1, né? O livrinho 1, fazendo apenas a correção da tarefinha de casa. Não vamos relembrar na página 86, para depois a gente entrar no conteúdo do livro 2, tá bom? E aí, tinha assim: siga as setas e preencha as lacunas. O número é 1090. Quem é o antecessor? O antecessor é o que vem antes do 90. 1090, 90, antes do 90, 89. Então, 1089 é o antecessor. E o sucessor? O sucessor é o que vem logo depois do 90. Então, 1090, 1091. Pronto, né? Depois você vai dividir o antecessor que você encontrou por 3. Que resultado terá? Então, a gente vai ver aqui na continha, no papel, tá certo? Para a gente entender. Então, a gente pega o antecessor, né, de 1090, que é 1089, e divide por 3. 1 não dá para dividir 3, então 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10, 1. Abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. Porque 3 vezes 6 é 18. 18 menos 18, nada. Abaixa o 9. 9 dividido por 3, 3. Porque 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9, nada. Então, é igual a 9. Dividindo o antecessor de 1090 por 3, a gente encontra o resultado 363. E aí a outra perguntinha era para você pegar o sucessor, né? 1091, o sucessor de 1090, 1091, e multiplicando ele por 4. Qual seria o resultado? Então vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Coloca o 6, que é a unidade, e vai a dezena, que é o 3. 4 vezes 0, 0. Com o 3 que subiu, 3. 4 vezes 1, 4. E aí a resposta é 4.364. Depois ele pergunta, qual dos dois números é o menor? Então, será que é 363 ou será que é 4.364? Claro que a resposta é 363, não é isso, gente? E aí se encerra a correção da página 86 do livro 1 e vamos agora pegar o livro 2, ok? Terminada a correção, né, da atividadezinha de casa, vamos para o conteúdo de hoje no livro 2, capítulo 1, números da gente. Aí você vai pegar, abrir aqui na aberturazinha, né, onde a gente vê que tem a interdisciplinaridade com geografia e com português, né, gente? Já que em língua portuguesa nós estamos trabalhando os gêneros linguísticos de reportagem de divulgação científica, né? E geografia, a gente está vendo aí os pontos, né, de localização. Então vamos lá. Um turista que caminha na praia da Ponte dos Seixas, em João Pessoa, Paraíba, está no ponto mais oriental, ao leste do território brasileiro. Outro que tira foto do Arroio Chuí, pequeno rio localizado na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Uruguai, pode postar na rede social a prova que visitou o ponto mais meridional ao sul do Brasil. Porém, encontrar turistas fazendo uma selfie no ponto mais ocidental, a leste, próximo à nascente do rio Moa, no Acre, ou no mais setentrional ao norte, no Monte Caburaí, em Roraima, é algo pouco provável, pois não é nada fácil chegar a esses locais. É o que conta o brasiliense Leonardo César Osório Meireles, 52 anos, administrador de imóveis, que realizou a proeza de visitar os 4 pontos extremos do país. E aí vamos para iniciar. Como podemos associar os pontos cardeais leste e oeste a termos de localização como baixo, cima, esquerdo e direito no mapa?
E aí, pela leitura do texto que a gente acabou de fazer e pela leitura da imagem, essa imagenzinha aqui, né? Ó, dos pontos cardeais oeste e leste, a gente vê que é respectivamente a esquerda e a direita, certo? Então, você coloca aí os pontos cardeais oeste e leste, respectivamente a esquerda e a direita. Na bolinha 1. Na bolinha 2, o termo milhares de quilômetros remete a que tipo de distância? Milhares de quilômetros refere-se o quê? A classe dos milhares, ou seja, a distância a partir de 1000 quilômetros. E aí a gente vai para a página 4, classes e ordens numéricas, né, gente? Onde a gente já conhece esse materialzinho aqui, que é o material dourado, que já foi apresentado na sala e manuseado por vocês. Se quem tiver ele aí e quiser usar, tá bom? Para ter um melhor entendimento. Então, na abertura do capítulo, lemos sobre uma pessoa que viajou pelos extremos do Brasil e comentou que viu muita coisa nos milhares de quilômetros que percorreu. Vamos aprender um pouco mais sobre os números das classes dos milhares. Vamos ver como o nosso sistema de numeração indica facilmente números bem grandes. Leia a informação a seguir e depois observe a explicação da galerinha. Sistema de numeração decimal. Nosso sistema de numeração é chamado de decimal, pois usa agrupamento de 10 em 10. Com isso, cada 10 elementos de uma ordem são trocados por um elemento na ordem seguinte. Se eu tenho uma unidadezinha, né, só o cubinho, 10 cubinhos desses vai formar uma barra. 10 barras vai formar uma placa. 10 placas vai formar 10 cubões. E assim por diante. E 10 cubões vai formar o quê? Exatamente, uma unidade de milhão, né, gente? São muitas unidades, mas lembre-se de que para aumentar uma ordem, basta multiplicar por 10. Ou seja, acrescentar um zero à esquerda, à direita do número. Se eu tenho um número 1 e boto um zero, forma 10. Se eu boto mais um zero, vai formar 100. Se eu boto mais um zero, vai formar 1000. Se eu boto mais um zero, vai formar 10.000. E assim sucessivamente. Entendi. Então, juntando 10 dezenas de milhares, formam a centena de milhar. Juntando 100 centenas de milhares, formam mais uma unidade, a unidade de milhão e por aí vai. Exatamente. É isso. Então, agora vamos para a página 6, onde a gente vai falar um pouco do quadro valor posicional, que é esse quadrozinho aqui, gente, né? Você está vendo aí no seu livro, na página 6, das classes. A gente sabe que cada classe é formada de 3 ordens. Primeira ordem, unidade, depois dezena, depois centena. Então, sempre na classe simples é só unidade, dezena, centena. Depois, quando vai para os milhares, é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois ela vai para a próxima classe, que é a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E a gente sabe que cada zerinho significa 10 vezes mais. Então, é uma ordem a mais que se transforma em 10 vezes mais a quantidade, né? Isso. Aí daí a gente vê, aqui ó, acompanhei no seu livro, a forma de representar o número no ábaco pelos círculozinhos azuis. E aí, de acordo com a quantidade de contas em cada haste do ábaco, ele indicou os números que a gente já viu na página anterior. Então, vamos lá. 806.100, ele fez 8 vezes o 100. Então, gente, tem 8 continhas no Czinho azul, que é justamente da classe dos milhares, os azuis, né? O C, o D e o U da classe dos milhares. Mais 6 vezes o 1000, então são 6 continhas na ordem das unidades de milhares, né? E mais uma vez o 100, porque esse 100 é o C vermelhinho, que são as classes simples, né?
Aí só tem uma continha lá, porque só tem uma vez o 100. Então, pronto. De acordo com isso aí, a gente vai vendo. De modo mais simples, ele fez 800 mil mais 6 mil mais 100, né? Só somando as três ordens de cada classe, né? Somou. E depois, de um modo mais fácil ainda, ele juntou as parcelas da mesma classe, quer dizer, onde tinha milhares, ele juntou tudo. Então, ficou 806 mil, né? E a parte azulzinha todinha, ó, 806 mil mais 100. Que o C aqui, que só tem uma continha, já está na outra classe, né? De outra cor. Então, é isso. Repare que esse último modo se relaciona diretamente à escrita desse número por extenso, 806.100. Né? O último modo que ele fez já foi o jeito que a gente fala, né, gente? No exemplo 2, na página 8, representando outro numeral, no ábaco temos, que numeral é esse? Vamos tentar ler? Aí a gente olhando para o ábaco, né? Esse ábacozinho aqui, você vê que tem apenas uma continha no Uzinho verde, que é já a classe dos milhões. Então, na outra classe, que é a classe dos milhares, a gente vê que tem 7 continhas no D de dezena, 5 continhas no U de unidade dos milhares. E aí, nas classes das unidades simples, a gente vê 2 continhas no C, que é 100, né, gente? Classe da centena. O D não tem nada da dezena. E a gente conta 4 continhas na unidade simples, não é isso? E aí, transformando esse número, a gente vê que o número é 1.075.204, não é isso? E aí, como é que ele fez isso? Ele fez uma vez 1 milhão, né, que tá aí o umzinho, com uma continha, 7 vezes 10 mil, que a gente vê aí que tem 7 continhas na dezena dos milhares, 5 vezes o 1.000, que é o dos milhares, também tem 5 continhas, 2 vezes o 100, que é essas 2 continhas que está no C, que equivale a 100, né? O Czinho vermelho, que já é das classes simples, e 4 vezes o 1, que é a unidade simples. E aí, de modo mais simples, ele simplesmente multiplicou, né? Uma vez 1.000, 1 milhão, 1 milhão. 7 vezes 10 mil, 70 mil. 5 vezes 1.000, 5 mil. 2 vezes 100, 200. 4 vezes 1, 4. Depois ele simplificou mais ainda, ele juntou as parcelas da mesma classe, que tudo que faz parte dos milhares, né? Então ficou 100 mil mais o 70 mil com 5 mil, ele virou 75 mil. E o 200 mais o 4, ele virou logo 204. E aí, finalizando aí, como é que a gente lê? Lemos 1.075.204. E aí vamos para as atividades. Aí, 1.000 significa que é uma unidade de milhar ou 1.000. Então, você vai continuar fazendo essas explicaçõezinhas aí. 10 mil é o quê? Aí você colocou lá, né, na respostinha quantitativa. Uma dezena de milhar, porque 10 mil é uma dezena só. E como tem 3 zerinhos, já está na classe dos milhares, que também é igual a 10 mil. Na B, 100 mil já é o quê? 100 já é uma centena. Então, uma centena de milhar, porque a gente vê que depois do 100 tem 3 zeros. Então, já está na classe dos milhares, que também é igual a 100 mil. Na C, já é uma unidade de milhão, né? Porque a gente vê que tem 3 classes, ela já é a primeira unidade da terceira classe, né? Ela é a unidade de milhão, porque depois tem 3 zeros e tem mais 3 zeros. Esses 3 zeros seguintes é das milhares, né? Da classe das milhares. E os outros 3 zeros já é das unidades simples. Então,
Por isso, 2 classes logo depois significa que ele está na terceira classe mais alta, que é do milhão. Por isso, 1 unidade de milhão. Ou então, 1 milhão, como propriamente dito. E no D, tem aí 50.000, são 5 dezenas de milhar. Ou então, você pode dizer 50.000, propriamente dito, né? Mas a gente sabe que é 5 dezenas de milhar porque o 5 está na ordem da dezena, não é isso? Se você colocar lá naquele quadrinho de valor posicional, você vai perceber que o 5 vai ficar na parte da dezena, né? Na ordem das dezenas. E aí a gente vem para a página 9. E aí aqui, gente, usando algarismo, escreva os números indicados nos ápicos a seguir. Como é que a gente faz aqui? Você vai prestar atenção, né, nas classes e as ordens que existem em cada classe. A gente já sabe que o C, o D e o vermelhinho são da classe simples, o azulzinho é da classe dos milhares e o verdinho é da classe dos milhões. Então, a gente vê que aqui não tem nenhum milhão, né? Então, começa das centenas de milhar. Quantos continhos eu tenho aqui? Então, 5. Quantos da dezena de milhares eu tenho aqui? 2. Quantos continhos eu tenho aqui na unidade de milhar? 4. Então, eu tenho quanto aqui no total? 124.000, porque aqui é a classe dos milhares. E a gente vem para unidade simples. E aí vai, quantas centenas você tem na unidade simples? 5. Quantas dezenas? 3. E quantas unidades? 1. Então, aqui, que número forma da centena, unidade, dezena simples? 531. E aí, o número total é 524.531. Exatamente esse. A gente vem para B e agora a gente já percebe que existe a unidade de milhão. Então, aqui eu tenho 1 milhão, né? 1 milhão. Quantas continhas eu tenho na centena de milhares? 5. Na dezena de milhares? 2. Na unidade de milhares? 9. Então, aqui eu já tenho o quê? 529.000. Então, 1 milhão, 529.000. Agora, nessa parte aqui simples. 4 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. Então, que número forma? 483 unidades. Simples. Juntando tudo, eu tenho 1.529.483 unidades. E aí você coloca o número. Depois você vem para C. Olhando novamente pelo ábaco, a gente consegue ver que aqui a gente tem uma unidade de milhão, né? Não tem a centena dos milhares, tem 3 dezenas dos milhares, não tem a unidade dos milhares, que aqui, ó, centena, dezena, unidade dos milhares. Esses vermelhinhos já é a classe das unidades simples. Então, eu tenho uma centena, nenhuma dezena e uma unidade. Então, vamos formar o numeral. Uma unidade de milhão, 1 milhão. E aí, pula a centena, vem para quê? 30 dezenas. 30, né? Que aqui é o 3 dezenas. Então, 30.000. 1 milhão, 30.000, 101. Então, que número eu formo? Exatamente, 1 milhão, 30.000, 101. Certo? Aí a gente vem para D, onde a gente vê que na unidade, né, dos milhões não existe, né? Não existe nada. E aí vem para a centena agora dos milhares. Centena, dezena e unidade dos milhares. Esse azulzinho todo é a classe dos milhares. Então, a gente tem 2 na centena dos milhares, tem 1 na dezena dos milhares, tem 2 na unidade de milhares. Que número forma aí? 212.000. E na centena simples, nas unidades simples, a gente só tem a ordem das unidades, que é 8. Né? Aqui está tudo vazio. Então, que número forma? 212.008 unidades. Certo? Depois você vai escrever por extenso os números que a gente acabou de falar. Justamente a letrinha A,
que é 524.531, você vai escrever. Na letrinha B, você vai escrever o número 1.529.583. Na letrinha C, você vai escrever 1.030.101. E na letrinha D, você vai escrever 212.008. Tudo isso aonde? Aqui na ABCD da questão 3, tá bom? E aí, na quarta questão, você vai decompor o número representado aqui no ábaco a seguir, escrevendo por extenso, tá bom, gente? Primeiro, a gente vai colocar o número total. Qual é o número total que representa no ábaco? Então, a gente vê que não tem unidade de milhão, mas existe a centena, dezena e unidade de milhar, existe a centena, dezena e unidade simples. Então, quantas centenas de milhares? Uma centena. Quantas dezenas de milhares? Aí você conta as continhas e você vê que tem 7. Quantas unidades? 2. Então, aqui que número já tem aqui na classe dos milhares? 172. Aí, vamos continuando. Quantas centenas a gente tem na classe simples? 2. Então, aqui já é o quê? 200. Aqui, quantas continhas na parte da dezena? 5. Então, já é o quê? 50. E aqui, 4. Então, 254. Juntando tudo, forma 172.254. Aí você bota esse número embaixo, né? E vai ver quanto vale cada um. Aqui, vale quanto? 100.000. Então, 100.000 mais. Aqui vale quanto? 70.000. E aqui, 2.000, porque a gente está na classe dos milhares. Continua, mais. Vale quanto aqui? 200, né? 2 centenas é 200. Então, 200 mais 50 mais 4. Então, é isso. Por isso que fica assim na primeira linha, certo? Aí, na segunda linha, já vamos juntar tudo que for do 1.000, certo, gente? Então, 172.000. A gente vai, ó, tudo aqui tá na classe do milhar, né? Você pega e junta tudo da mesma classe. 172.000. Aí, por isso que fica 172.000 mais. Por que 254? Porque você vai juntar tudo da outra classe. 274. E aí fica 172.000 mais 254. E no final, você só vai colocar por extenso 172.254. Ok? Aqui já na quinta questão, você tinha que número obtém-se ao retirar todas as contas das unidades simples do ábaco a seguir e distribuí-lo igualmente entre as artes das outras ordens? Como assim, tia Sara? Vamos desenhar aqui. Então, vou desenhar aqui da classe dos... Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, aqui, unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar. E esses outros 3 aqui é o quê? Centena, dezena e unidade simples. E aí, ele mostrou aqui o quê? O que ele está dizendo? Se a gente tirar tudo da unidade e colocar um em cada artezinha. Se aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Tinha 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 3 aqui na centena. 1, 2, 3. E tinha 2 na unidade de milhar. 1, 2. E tinha 3 na dezena de milhar. 1, 2, 3. E tinha 1 na
centena de milhar. Aí aqui ele tinha quanto na unidade, gente? Simples. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fala o que aqui? Que se a gente pegar todas as contas, a unidade simples, e distribuir igualmente nas outras artes, como é que vai ficar o número? Então, se eu tinha 5 aqui, né? Eu vou pegar as 5 que está aqui tirada aqui e botar um em cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. As 5 que tinha que saiu daqui e foi uma para cada espaço das outras ordens. Não é isso? Então, que número vai formar? Aí a gente vai contar. Isso aqui ficou 2 centenas, né, gente? Ficou agora 2 centenas de milhar. Aqui ficou quantos? Dezena de milhar. 1, 2, 3, 4. 4 dezenas de milhar. Aqui ficou quantas unidades de milhar? 3. Não é isso? Agora, nas unidades simples. Quantos ficou na centena? 1, 2, 3, 4. 4. Quantos ficou na dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos ficou na unidade? Eu tirei tudo, né? A gente tirou tudo para distribuir nos outros, então não tem mais nada. Então, o novo número é esse, certo? Essa aí é a resposta da quinta questão. Exatamente isso. Ao distribuirmos as 5 contas, ó, como é que ela vai ficar, tá vendo? Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tirei todas dela. Coloquei um de cada em cada hastezinha. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, ficou 6. Aqui tinha 1, 2, 3, ficou 4. Eu botei mais um em cada, né, gente? Porque justamente as da unidade que saiu, ó, tá vendo como não tem mais nenhum aqui? Saiu todas daqui dessa linha e foi um para cada lugar. Por isso aumentou um em cada uma, tá certo? Então, que novo número ficou? Exatamente 243.460. Ok, gente? Essa é a explicação da quinta e por aqui encerra a nossa aula de hoje de classe. A tia vai explicar agora a de casa, tá bom? A tarefinha de casa é da página 11, regionalize-se, até a página 15, tá bom? Você vai ler esse textozinho sobre o Brasil indígena, né? Que é a distribuição da população indígena, de acordo com o número que você encontrou aí. Você vai distribuir na classe, né, nas classes dos milhões, dos milhares e das unidades simples, o numeral, né, cada numeralzinho. Depois, você vai escrever por extenso os numerais nas linhazinhas, na página 11. Vai ler a página 12, a página 13 e responder a atividade que começa na página 13. Na atividade da página 13 é para você dizer os números mais próximos. Números mais próximos, por exemplo, na A tem 600 ou 700. 689 está mais próximo de 600 ou de 700. Então, vou dar um exemplo aqui, que a gente já viu isso na nossa aula anteriormente, né, presencial. A gente já viu sobre números mais próximos, né, como é que a gente calcula, mas a gente vai relembrar aqui com você no papel, tá bom? Então, a pergunta é: 689 está mais próximo de 600 ou de 700? Aí eu faço aquela linhazinha onde eu boto o meio, 600 de 600 de um lado e 700 do outro, certo? Quem fica no meio? Os 650. Como é que eu vou saber se o 689 está mais próximo dos 600 ou dos 700? Eu vou ver onde é que ele se encaixa. Será que ele se encaixa desse lado da reta ou será que ele se encaixa desse lado da reta? Lembram que a gente já estudou isso, gente, no começo do ano? Então, 689. 89 está antes dos 650 ou está depois? Se ele estiver antes, ele está mais perto dos 600. Mas se o 89
tiver depois de 650, então ele está mais próximo do 700. É isso que você vai fazer na questão 1 da página 13, ok, gente? Olhando a proximidade assim, colocando a retinha para você ver, colocando o meio, o que vem antes e o que vem depois. Você encaixa o número no lugar certo. Aí você fica sabendo se ele está mais próximo do que está no começo ou se ele está mais próximo do número que está no final, ok? Depois, você vai retornar os números trabalhados na página 11 dos indígenas da região e fazer a aproximação desses números da centena exata mais próxima. Então, só é arredondar os números aqui, tá bom, gente? Para a centena exata mais próxima, que aí você pode usar de novo a reta para ver qual é a centena que fica mais próxima. Tá bom, gente? Depois, reescreva os 4 números da atividade anterior usando o nome da classe como mostra no quadro. Então, para isso, vocês devem fazer aproximações da unidade de milhar exata mais próxima, né, que dos números que estão lá. Tá bom? E depois, você vai escrever um texto aproximando os grandes números, sempre é de números aproximados. Use sempre a retazinha para você saber qual é o número que fica mais próximo. E também a gente sempre fecha aproximações com 0, tá bom, gente? Na página 15, você vai preencher a tabela com os valores antecessor, sucessor, né, dos números que estão aqui. Depois vai copiar a tabela no caderno. Não precisa copiar no caderno, gente, pode fazer aqui mesmo. Conforme o exemplo. Então, 2.000, 2 unidades de milhar e 2.000. Você vai continuar só seguindo o exemplo. 60.000, aqui, né? 6 dezenas de milhar e 60.000. Então, você continua preenchendo. Copia a tabela a seguir no caderno, também não precisa copiar no caderno, pode fazer aqui mesmo. Então, é só dizer o número por extenso, tá ok, gente? Não tem muito mistério. Até a página 15. E por aqui se encerra a nossa aula de matemática de hoje, tá bom, amores? Beijo, até a nossa próxima aula. Bem, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido as explicações das resoluções da tarefinha de casa, ok? Então, a gente se encontra amanhã para a nossa próxima aula remota. Beijo!